Opa, tudo bom? Felipe Torres falando, e aqui nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração de como é que você pode construir páginas no construtor da Makefunnel, certo? A gente vai construir aqui uma página de 2 seções, certo? Só apenas a fins demonstrativos e de forma que ela já fique responsiva no celular, certo? Já que ela já se adapte do jeito que a gente quer para celular, tá bom? Então eu estou aqui dentro de um funil, certo? E aqui dentro desse funil eu vou criar uma nova página, onde eu vou batizar ela de tutorial, tá? Vou colocar aqui alguma categoria de página, vou colocar página diversa, só a fins demonstrativos mesmo. E aqui eu posso colocar qual vai ser o caminho dela, certo? Se eu quiser deixar, por exemplo, aqui somente tutorial, eu posso deixar aqui, tá bom? Salvo ela aqui. E agora a gente vai abrir o editor para começar a editar essa página. Nessa parte aqui a gente pode escolher 2 formas de edição. Uma forma onde a gente já começa de um modelo de página pronta. Aqui você pode selecionar um entre vários templates que tem aqui já disponível para você dentro da Makefunnel. Você pode depois ir lá, dar uma checada nos templates. Ou você pode começar a construir uma página do zero, que vai ser o nosso caso aqui, para a fins demonstrativos para você entender como o construtor funciona. Aqui nesse modo de construção de páginas do zero, ele já começa, certo, com algumas seções aqui para poder te ajudar, certo? Para você não começar do zero mesmo, tá? Mas nesse caso aqui, aí você pode começar a editar a partir delas, tá? Mas nesse caso aqui eu vou realmente deletar todas as seções para a gente poder começar do zero mesmo, para você entender aqui como funciona melhor, né, a construção. Né? E com base nisso, você já vai poder editar qualquer tipo de template que a gente tem aqui. Então o primeiro passo que eu vou fazer é adicionar aqui algumas colunas, tá certo? Para a gente poder começar a trabalhar. Então quando eu aperto nesse maisinho, ele abre aqui a sidebar, certo? E aqui nessa sidebar eu consigo ver todos os elementos que eu posso adicionar aqui na página, tá bom? Eu vou começar adicionando elementos de colunas, então eu vou criar 2 colunas, porque eu vou colocar elementos aqui nesse lado e elementos aqui nesse lado, tá? Você pode ver que eu estou na visualização de computador, tá? Eu posso também mudar para essa visualização de celular, então você pode ver que uma coluna fica abaixo da outra. Esse fundo cinza aqui é só a fins demonstrativos de que realmente tem um espaço vazio aqui para você adicionar, tá bom? Se a gente apertar aqui em pré-visualizar, você vai ver que não tem nada lá na página, tá certo? Isso aqui é só no modo de construção que esse fundo cinza aparece. Vou apertar aqui no maisinho e vou adicionar um bloco de texto, né? Veja que quando eu adicionei o bloco de texto, como já tem algum elemento aqui dentro dessa coluna, ele já sumiu com o fundo cinza, certo? O fundo cinza ele só indica que a coluna está vazia. E aqui eu vou apertar um elementozinho também novamente aqui para poder adicionar um outro elemento agora, um elemento headline, certo? Aqui desse lado eu vou querer adicionar uma imagem. Então eu vou procurar aqui o elemento imagem e vou adicionar aqui essa imagem, certo? Veja que ela começa com uma imagem vazia. Então se eu apertar aqui no elemento imagem, ela vai abrir as configurações aqui desse elemento imagem, certo? E apertar aqui, a gente vai poder escolher uma dentre as imagens que a gente tem aqui já na conta. Caso você queira subir uma nova imagem, você pode apertar aqui, por exemplo, em upload de imagem. E você pode fazer o upload selecionando um arquivo, ou pode simplesmente arrastar o arquivo para cá, que ele vai subir as imagens. Eu já deixei as imagens desse tutorial aqui na minha conta, então eu vou só apertar na imagem que eu quero e pronto, vou inserir ela em imagem. Veja que essa imagem ela ficou grande demais, né? Então a gente vai dar uma reduzida nela aqui. Vou colocar tamanho 300, acho que o tamanho 300 está ok. Então você pode ver que quando eu adicionei a imagem, mais coisas aqui apareceram, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui o alinhamento que eu quero da imagem, se eu quero que ela fique à esquerda, se eu quero que ela fique à direita. E eu posso colocar um alinhamento exclusivo para o celular também, certo? Enquanto está com o cadeadinho, tudo que eu selecionar aqui, ele já vai aplicar no celular. Mas quando eu tiro o cadeado, aí eles ficam independentes, certo? Aí aqui eu aplico somente no celular e aqui eu aplico no desktop. Quando eu fecho o cadeado, o que está no celular, ele assume o valor que está no desktop, tá bom? No computador. Eu vou deixar todos no centro mesmo. E agora eu vou também trabalhar esse fundo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apertar no fundo, tá certo? Aqui no elemento container, né? Que é o fundo, aquele elemento de 2 colunas que a gente adicionou. E aqui, né, nas configurações do container, a gente pode definir uma cor, certo? Aqui para o fundo, por exemplo, aqui uma cor amarelada. Como você pode ver aqui, ó. Você pode brincar aqui com as cores do fundo, vou limpar essa configuração. Você pode adicionar um gradiente, ou seja, ele começar de uma cor e terminar em outra cor, tá? E aí você pode brincar aqui com as configurações de ângulo e tudo mais. Tá? Vou limpar também aqui as configurações. E você pode adicionar uma imagem ao fundo, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou adicionar essa imagem aqui de fundo. Então veja só que quando a gente adiciona essa imagem, ele adiciona somente essa imagem no cantinho aqui, né? Ele não conseguiu preencher o fundo todo, porque a gente ainda não fez a configuração que a gente quer referente ao fundo da imagem. Se eu apertar nessa opção aqui, ó, ele vai repetir a imagem de forma horizontal. Se eu apertar nessa imagem aqui, nesse botão, ele repete de forma vertical e aqui repete de todos os lados, tanto vertical quanto horizontal. Eu não vou querer que ela repita, mas eu vou querer que ela cubra todo o fundo, tá certo? E vou deixar ela aqui também centralizado, que fica melhorzinho. Feito isso,
tá? Você pode ver aqui que essa imagem, ela tá com um espaçamento aqui entre o final do container e a imagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui nas configurações aqui embaixo, todas as configurações de espaçamento, elas sempre ficam abaixo, certo? Então, a gente vai aqui para baixo e a gente vê, ó, que no espaçamento interno, tá vendo que é um espaçamento de dentro, ele tá com 20 embaixo e 20 em cima. Então, eu vou zerar esse espaçamento daqui, ó, e pronto. Ele removeu o espaçamento e encostou a imagem aqui no container. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com esses dois. Ó. Esses dois estão muito lá em cima, eu quero que eles fiquem mais aqui no meio. Então eu vou apertar nesse elemento aqui de cima e vou colocar o espaçamento externo agora. Vou trabalhar com um espaçamento para ele ser empurrado, tipo ele ir para baixo mesmo. Eu não quero que faça um espaçamento aqui dentro do próprio elemento. Eu quero que esse elemento ele se distancie de cima. Então eu vou colocar aqui uns 200. Para ele ir lá para baixo mesmo, tá? E vou trocar a fonte dele também. Vou colocar aqui um Montserrat, que eu acho ela mais bonitinha. E vou trocar o texto também. Aqui eu posso digitar o texto aqui mesmo, tá? Bem-vindo ao futuro, por exemplo, tá? E vou selecionar um tamanho de texto maior aqui também, de 24 ou 26. Acho que 26 fica melhor. E aqui, nesse de baixo, eu vou também colocar um Montserrat. E aí eu vou colocar aqui, confira agora nossos incríveis templates. Vou deixar tudo em negrito. Tem uma opçãozinha aqui em cima para você brincar, mas eu apertei pelo próprio atalho do teclado mesmo. Eu vou colocar aqui um tamanho, acho que de 50. Aqui eu vou deixar o tamanho da fonte 26 mesmo. Aí aqui abaixo agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um botão. Tá, um botão de chamada para ação. E aí, aqui nesse botão, eu vou selecionar, certo? Uma corzinha aqui que eu já tenho aqui. Essa cor aqui é legal. Então, eu vou deixar a cor do fundo do botão nessa cor. Eu vou deixar ele o alinhamento à esquerda. Só que no celular, ó, quando a gente vê aqui no celular, eu quero que ele fique talvez no centro. No celular acho que faz mais sentido talvez ele ficar no centro. Então, eu vou deixar aqui no celular que ele fique no centro. Tá vendo? Ele vai ficar no centro. A gente ainda vai alterar esse botão. Vou mexer nele aqui ainda. Eu vou colocar a fonte dele Montserrat. Eu vou deixar aqui a chamada para ação dele em quero conferir agora. Tá? Vou deixar o peso da fonte em negrito e vou também dar uma melhorada aqui nos espaçamentos aqui, ó. Vou deixar 9 embaixo e aqui eu acho que vou deixar 44 e aqui 44 para poder ficar bem espaçoso. Deixa eu ver como é que fica no celular. Fica legal. Aqui também avançado, tá? Eu vou dar uma colocada aqui na sombra dele. Deixar uma sombra alta, pronto. E vou também reduzir aqui a curvatura da borda. Essa curvaturazinha aqui. Pronto. Feito isso, acho que esse botãozinho aqui ele já tá legal. O que a gente pode fazer aqui agora é ver a próxima seção. Acho que para essa seção aqui ela já está ok. Talvez esse espaçamento tenha ficado muito grande. Vou dar uma reduzidazinha nele aqui e pronto. Tá bom? Aí aqui embaixo eu vou colocar uma nova seção. Vou colocar uma seção de uma coluna só. E o que é que eu vou fazer aqui nessa seção de uma coluna? Primeira coisa, eu vou mudar o fundo. Tá? Eu venho aqui nessa configuração e vou selecionar uma cor. Pronto, peguei aqui a cor que eu gostaria mesmo de aplicar, que é essa corzinha mais escura. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é reduzir a largura desse container. Tá vendo que esse container aqui, o espaço que cabe nele é muito grande. Ó. Se eu coloquei um elemento de texto, mas eu vou colocar a cor do texto branco para ficar melhor a visualização. Tá vendo que o espaço de texto aqui, ó, ele é muito grande, tá? Eu quero que o textozinho fique mais para o centro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar no container, certo? E aqui onde tem largura do container padrão, eu vou colocar aqui menor. Pronto, ó. Agora todo o espaço ele vai ficar somente nessa largura aqui. E aí o que eu vou colocar aqui vai ser diversas opções customizáveis. Vou colocar em negrito, vou colocar centralizado, eu vou colocar um tamanho de 40 aqui talvez, vou colocar também o fonte Montserrat. Acho que 44 ficou legal. Não, na verdade, eu não vou deixar menor não, mas foi bom para ele mostrar, certo, que existe a possibilidade de você deixar menorzinho. E aqui abaixo eu vou adicionar mais duas colunas, tá? Ou seja, eu adicionei duas colunas dentro desse container de uma coluna, né? Então a gente tem esse container maior e tem esse container menor aqui dentro de duas colunas. E aqui dentro eu vou adicionar uma imagem, eu vou colocar essa imagem aqui, que eu já tinha separado. E aqui eu vou deixar alguns textinhos. Vou deixar uma cor amarela, essa cor amarela aqui tá boa. Vou colocar aqui templates prontos e validados. Em Montserrat também, para poder manter o padrão. Vou duplicar aqui para baixo. Ó. Veja só que em todos os elementos existem essa opçãozinha aqui de você duplicar. Tá vendo? Você aperta aqui e você escolhe para onde você vai querer duplicar esse elemento. Tá vendo? Vou deletar aqui. E eu também consigo, por exemplo, arrastar o elemento. Ó. Consigo jogar ele aqui, por exemplo, aqui para cima. Consigo jogar esse elemento aqui para baixo. Tá? Então você pode reposicionar também os elementos aqui na tela. Vou colar isso aqui. Esse aqui eu vou deixar branco e vou colocar um tamanhozinho maior, tipo 22.
Eu vou duplicar ele aqui para baixo e vou aumentar também esse espaçamento aqui para 20. Esse aqui também para 20. Pronto. Eu acho que é basicamente isso, tá? Agora também vou mudar aqui esse botão. Eu vou deixar esse botão aqui numa corzinha que contraste mais com o fundo também, tá? A cor que eu vou escolher eu já tenho separado aqui também. Pronto. E a cor do texto eu vou deixar ela preta. Quero conferir agora. Pronto, então a gente pode ver aqui que a gente já tem mais ou menos essas duas seções criadas aqui para desktop, que era o que eu queria mostrar para você. Se eu apertar aqui em pré-visualizar, você consegue ver como ficou, tá? Eu também sempre sugiro que você salve, sempre à medida que você for fazendo alteração, não espere muito tempo sem salvar, né? E aí você pode visitar a página final de fato para poder ver como ficou lá fora do construtor, certo? A página final. Só que, o que que acontece? A gente terminou aqui a versão desktop, né? Se a gente for aqui na versão mobile, você pode ver que, ó, as coisas aqui estão meio desconfiguradas. Então, nesse momento, a gente precisa trabalhar aqui na versão mobile. Então eu vou trocar aqui para a versão mobile, certo? E vou trabalhar aqui agora só com as partes da responsividade para a gente poder ajustar aqui no mobile. Então veja só que o espaçamento superior do desktop está 180, no mobile não faz sentido a gente ter esse espaçamento de 180. Então eu vou tirar ele aqui e vou deixar um espaçamento aqui de 20 talvez, ó. Deixar lá para cima mesmo, tá bom? Aqui o tamanho da fonte, acho que dá pra gente dar uma diminuída também aqui para 22, por exemplo. Esse daqui, o tamanho da fonte, dá pra gente dar uma diminuída para 40, para ficar no máximo em 3 linhas. O botão a gente já tinha trabalhado em deixar o alinhamento no centro, né? A imagem eu acho que fica ok também aqui. Esse aqui tá muito grande, esse texto, talvez um tamanho 36 para ficar em 2 linhas, pronto, tá? Aqui, acho que tá ok, e aqui também, certo? Então, acho que o restinho ficou tudo ok, e agora a gente tem a página no mobile prontinha, certo? Então, no celular a gente consegue visualizar, fica dessa forma. Então, se a gente visitar a página final, o desktop ele continua dessa forma. Se eu inspecionar o elemento aqui e colocar aqui no modo celular, a gente pode ver que é um Moto G4, um iPhone X, por exemplo, como ficaria. Então você consegue pré-visualizar aqui e ver que ficou legal. Tá vendo que aqui ele ficou um pouquinho quebrado, né? Aqui talvez eu queira que fique só em uma linha, então a gente pode ajeitar isso também, tá? Então aqui em celulares de tela menor, né, do que essa que está no construtor, provavelmente vai ficar numa linha a menos. Então eu vou diminuir aqui para poder 16px, certo? Para poder ficar melhorzinho, talvez reduzir isso aqui para 40, também é nas laterais, para poder sobrar mais espaço aqui, ó, nos celulares de tela menor. Aqui, ó, se eu recarregar aqui agora, vou realmente aqui só numa linha. Uma outra coisa que vale a pena falar, antes de a gente concluir esse vídeo tutorial, é a funcionalidade do botão, certo? Quando eu aperto aqui no botão, eu posso ver aqui, ó, para qual vai ser a funcionalidade que eu quero que ele faça aqui na página. De padrão, ele vem com rolar para um elemento da página. Então, por exemplo, se eu quero que quando ele apertar nesse botão, a tela role a página para baixo, para, sei lá, vou colocar aqui um elemento teste aqui, colocar um texto, role para cá, para aqui. Então, ele vai rolar para esse elemento. Então, para ele rolar para esse elemento, o que que acontece? Eu preciso pegar aqui em avançado a ID desse elemento, aí eu venho aqui no botãozinho e coloco aqui a ID dele. Pronto, só isso que eu preciso. Então, quando eu salvar e eu for lá na página final, ó, quando eu apertar aqui em conferir a página agora, ele vai rolar até o elemento que eu coloquei, tá bom? Então, é isso que ele faz, esse tipo de função. Eu também posso colocar, por exemplo, aqui, vou colocar nesse outro botão aqui para poder ficar melhor a visualização. Posso colocar aqui para ele ir para uma URL específica, tá? Se eu quero que ele vá para o Google, eu posso colocar aqui o site do Google, certo? Salvar, e aí lá na página final, o botão de cima, ó, ele rola para baixo, esse aqui ele vai me redirecionar para o Google, beleza? E eu posso colocar para abrir uma nova aba também, se for necessário, ou então eu posso colocar para ele submeter um formulário, caso tenha algum formulário de captura nessa página que a gente criou. Mas por esse vídeo, é isso que eu gostaria de te passar. Você pode ver como é simples e fácil você construir suas próprias páginas aqui na Makefunnels, tá? Você também não precisa começar do zero, você pode começar a partir de um dos nossos templates que a gente tem aqui dentro da nossa plataforma. A gente está sempre adicionando mais templates e você também pode sempre mandar sugestões de templates para a gente poder adicionar. Beleza? Então eu te vejo num próximo vídeo.